tertúlia. Meu boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 3 de julho de 2014, uma quinta-feira. O verbete é de número 3072, com 4 páginas, 51 logias e 7 máximos. O tema é Testamento de Inversor, da especialidade Autoproexologia. Autora do verbete, professora Kátia Aracaki, autora e verbetógrafa veterana. Professora Kátia é psicóloga, especialista em psicoterapia breve integrada, mestre em gerontologia, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 95, docente desde 96, autora do livro Viagens Internacionais, o Nomadismo da Conscienciologia, tenepsista desde fevereiro de 2008 e EPICOM desde novembro de 2011. E da qual eu tenho o prazer de ser irmã, né? Então, hoje teremos uma tertúlia grupo kármica familiar, não é isso? Então, vamos lá. O Testamento de Inversor é o documento oficial elaborado pela consciência inversora, homem ou mulher, ainda na vida humana, disponibilizando os próprios bens depois da dessoma pessoal para determinada causa ou objetivo alinhado com a autoproexis. O holopensene pessoal da proexis, a reciclopensenidade. O documento comprobatório do testar, a destinação interassistencial do patrimônio pessoal pós-dessoma, a disponibilização de bens pós-dessoma, o encaminhamento do patrimônio pessoal, o estabelecimento de herdeiro-causa na ausência de prole humana, a destinação de recursos para a proexis, a evitação das posses herdadas pelo Estado, o incentivo pós-dessoma à causa interassistencial, a possibilidade de escolha consciente, a opção lúcida em vida, a autovivência do estado vibracional profilático, o curso intermissivo, o cumprimento dos paradeveres, o amparo de função, o autoparapsiquismo lúcido, as inspirações extrafísicas, a gratidão pela assistência extrafísica, a dessoma lúcida invexológica. Na seção da argumentologia, no item taxologia, a autora apresenta, em ordem alfabética, 4 exemplos de tipo de testamentos do inversor, conforme os interesses cultivados ao longo da vida intrafísica. Então, ela menciona o testamento do inversor colecionador, o testamento de inversor escritor, o testamento de inversor investidor e o testamento de inversor tecnológico. Da remissiologia, dos 15 itens, nós destacamos acumulabilidade, bilibertação inversora, gratuidade cosmoética, invexo pensene, posicionamento pré-dessomático. O testamento de inversor é a oportunidade, mesmo após a dessoma, de a consciência ainda realizar assistência intrafísica. A doação de recursos, até pequena, pode ser de grande utilidade. Você já considerou a própria dessoma? Planejou como melhor encaminhar formalmente os recursos intrafísicos pessoais e investimentos em andamento pós-dessoma em prol da interassistencialidade? Partindo agora para a mega-análise realizada pela equipe da Enciclosapiens, que é formada pelas professoras Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão, nós temos bens, legado, desapego, documento, doação, herança, dessoma, utilidade, altruísmo, patrimônio, retribuição, antecipação, planejamento, oportunidade, interassistência, responsabilidade, autoproexologia, autodecidologia, intrafisicologia e invexologia.
Kátia, você quer comentar com a gente, antes de nós passarmos para as perguntas, como é que você teve a ideia de fazer esse verbete? Bem, estudando o envelhecimento, né, a gente acaba pensando na questão da dessoma, e acho que tem duas questões que o inversor deve pensar, que uma é quando ele ficar idoso e não tiver mais condições de se cuidar ou até vir a perder a lucidez, como é que ele vai se planejar para receber algum tipo de cuidado. E o outro é, já que não tem filhos e que numa idade mais avançada provavelmente os pais também já vão estar dessomados, então para quem que ele vai deixar, né, os bens que ele ainda tiver na época da dessoma. Muito bom. Então vamos aqui na pergunta dos teletertulianos, na fatologia, na terceira e na quarta linha. Como funciona, na prática, o estabelecimento do herdeiro causa na ausência de prole humana, antimaternidade sadia? Então, o herdeiro causa, no caso, seria alguma destinatário que envolva interassistencialidade. Então, vamos supor que o inversor ele tenha um perfil interassistencial ou um perfil intelectual, né, como tem no verbete perfilologia invexológica. Então, ele pode destinar os seus bens para esse herdeiro causa, algo ligado à intelectualidade, à mental somática, à publicação de livros, como eu cito no verbete atual. E ainda na fatologia, na quarta e na quinta linha, de que maneira realizar a evitação das posses herdadas pelo Estado? E o que o Estado faz com elas quando não se consegue evitar tal fato? Pelo que eu estudei, se a pessoa não tem nenhum herdeiro, quando ela dessoma, as posses dela automaticamente vão para o Estado. Agora, o que o Estado faz, isso daí eu peço a ajuda dos advogados presentes. Do ponto de vista técnico, tem que se considerar a herança vacante, né? Ou seja, que acho que no prazo de 5 anos, não é isso? Eu também não sou especialista em direito sucessório, então, mas até onde eu sei, precisa se dar um prazo de 5 anos para que seja declarada, né, a herança como vacante, a existência de nenhum herdeiro mesmo, porque não é só cônjuge, pai e filho, né? Tem irmão, primo, sobrinho, tio, que também entra na linha sucessória hereditária. E aí, depois desses 5 anos, se realmente ninguém, depois da dessoma, né, da pessoa, se ninguém vier reclamar os bens, a herança, aí o Estado é destinado ao Estado. Acho que compõe o erário público, eu não sei exatamente o que ela faz, acho que é comum ter imóveis ou casas que ficam tempos abandonadas e depois, então, o Estado se dá uma destinação, né, cede a alguma instituição, ou vende, ou troca. Isso depende de tudo, da situação do imóvel e dos bens deixados. Agora, se for dinheiro e joias, bens, aí eu acho que vai ter que entrar em leilão, né, e o dinheiro depositado em alguma conta. Mas isso raramente acontece. É bem raro de acontecer. E agora, o que o Estado faz? Eu acho que não tem uma destinação específica, né, para que o Estado possa utilizar esses bens que são deixados no que é chamado de herança vacante, né, ou herança jacente. Na sinergismologia agora, na primeira linha, como funciona o sinergismo bem-alguém? Isso significa você destinar um bem para alguma pessoa, né? Na crescendologia, na página 32, você pode explanar o crescendo, doação em vida, doação pós-dessoma? Então, enquanto a pessoa ainda está viva, na condição de consim, ela pode ir fazendo doações. E ela pode dar continuidade a isso no pós-dessoma, no caso material, fazendo algum tipo de testamento, onde ela deixa bem claro para onde que ela quer que os bens dela
vão, né, sejam doados. E na paradoxologia, na página 32, você pode explanar sobre o paradoxo de fazer da dessoma pessoal ato interassistencial? Essas duas perguntas vieram, essa que eu fiz agora e a anterior, são de uma teletertuliana da Alemanha. Então, fazer da dessoma pessoal ato interassistencial seria, no caso, a pessoa ela já planejar a dessoma dela, já se organizar, de modo que, ao morrer, né, ela ainda possa, a partir dos bens que ela possui, do que ela construiu, encaminhar isso para alguma causa interassistencial. E tem uma outra condição que eu queria lembrar também, eu sei que não é bem assim um objeto do seu verbete, mas pela até experiência, né, que a gente teve recente, é interessante, a pessoa, ela, enfim, né, acho que desde, não precisa a pessoa chegar numa condição, né, na terceira idade ou na quarta idade, mas quanto mais organizada for a pessoa, né, com relação aos bens, com relação aos documentos, com relação, enfim, à vida, né, dela, depois que ela dessomar, caso ela não tenha deixado um testamento, isso facilita muito para a questão do inventário, né, para os herdeiros. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela dessoma, os herdeiros eles herdam a desorganização em primeiro lugar, né? E aí isso não é um ato interassistencial. Então a pessoa ela já tem que pensar para que, quando ela, né, passe pela dessoma, ela deixe um rastro positivo, principalmente com relação a essa condição de bens, né? Muitas vezes a pessoa dessoma e os herdeiros herdam conflitos, né, conflitos familiares com relação aos bens, à herança. Então é bem importante a pessoa pensar o quanto que a organização em vida dela vai acabar refletindo também na dessoma, na pós-dessoma, né, no período pós-dessoma, né? Isso é uma questão de cosmoética, uma questão inclusive da paradireitologia, né? Você garantir o seu direito, né, de uma digamos assim, de uma tranquilidade, né, pelo menos nesse sentido, depois que você virar consciex, ao fato de você deixar tudo mais organizado para, né, ser resolvido por aqueles que tiverem que resolver depois que a pessoa dessomar. Você tem uma pergunta? 32, em mitologia, a eliminação do mito jovem com tempo infinito é o que se disse ontem, que para você morrer, basta você estar vivo. E outro ponto aqui é Nicolas, né? Seu nome? Temos 2 Nicolas aqui, né? É que às vezes o jovem ele vai falar assim: eu tenho o tempo todo do mundo, ainda tem muita vida pela frente, eu posso fazer isso depois. E às vezes ele tem até ideias, projetos interessantes, coisas que ele gostaria de estudar, mas como ele tem essa noção, né, de que ainda tem muito tempo na vida, ele às vezes adia uma oportunidade que ele já poderia aproveitar. Nesse tempo ele já poderia ter feito um monte de coisa. Exatamente. Ficou enrolando e perdeu tempo e pode ter até dessomado no meio desse tempo. Pode acontecer. E é justamente essa a técnica da INVEX, né? A proposta da técnica da INVEX é do jovem amadurecer mais rápido para ele ser capaz de promover ali uma aceleração evolutiva. Então ele não vai ser um jovem comum que faz o que todo jovem faz, né? Ele já antecipa, né, muitas coisas em termos de realizações, inclusive da questão interassistencial. E esse mito pode ser detonado totalmente. Kátia. Oi. Na página 31, na 5ª linha, o incentivo pós-dessoma à causa interassistencial. Você pode comentar? Porque isso aqui, Maria Luísa, é assim, pensa uma pessoa, né, que, vamos supor, que era um colecionador e a pessoa tem um dicionário bastante raro, entendeu? E que pode ajudar em determinadas pesquisas e tudo mais. Se a pessoa deixar, né, testado que ela quer doar esse dicionário para um determinado grupo, instituição, biblioteca, que a pessoa saiba que vão aproveitar bem, né, aquele objeto, aquele conhecimento, isso é um incentivo, não é verdade? Um incentivo para quem
está fazendo esse tipo de trabalho. Então, a forma de dar continuidade mesmo sem estar presente. A pessoa doa algo ali que vai somar aquela atividade interassistencial. E no número 7, eu achei interessante, a organização do futuro vindouro. Não, na mesma página, na página 31, enfatologia. Sim. Logo embaixo. Organização do futuro vindouro. Porque isso, em geral, as pessoas não fazem esse planejamento para a vida toda, né? Porque, principalmente quem é jovem, fala, não, mas ainda está tão longe disso, né? Para que eu vou pensar nessas coisas, não é verdade? Então, eu acho que isso faz parte do proexograma, né? Do planejamento de vida, a pessoa englobar a questão da dessoma e toda essa parte operacional que envolve a questão da morte, né? E aí uma técnica que é muito indicada para isso é aquela técnica de mais um ano de vida intrafísica, em que o experimentador ele vai poder ter essa vivência de como seria ter um último ano na vida humana e que providências seriam necessárias, né, ele tomar para alcançar uma melhor organização e dessomar com mais tranquilidade. Então, uma simulação, né, de um fim de vida, mas que ajuda a pessoa a reciclar muitos aspectos. Ok, obrigada. Na página 31, em fatologia, para fatologia, na última linha, poderia explicar mais o que é a dessoma lúcida infecciológica? Nicolas, isso daqui seria justamente, né, o inversor, ele fazer toda uma preparação para ele dessomar com lucidez, e lucidez não só assim dele, né, ele estando lúcido da situação pela qual ele está passando, mas também dessa condição de quando ele ainda tem uma capacidade de ter um bom discernimento, já organizar tudo referente à dessoma, né? Porque, que nem a Maria Luísa falou, né, para dessomar basta estar vivo. Então, é sempre bom a gente estar sempre preparado, com tudo organizado, né? Independente se vai ser hoje, se vai ser daqui a 80 anos, tá certo? Na 32, na polinomiologia, podia falar mais sobre a lucidez, sobre o polinômio lucidez, realismo, previsão, providência? Thales, isso aqui, esse polinômio, são essas 4 condições que elas devem ocorrer simultaneamente, né? Então, você está lúcido, você ter clareza do que se passa, né, com você, com a realidade. Realismo, então, você ter o pé no chão, você não fantasiar, você encarar a verdade dos fatos, dos acontecimentos. Então, você fazer uma previsão, né, você ser capaz de planejar, de antecipar ali uma situação. E a providência seria que ações que você tem que tomar, né, a partir daquilo que você planejou, que você previu. Então, isso daqui, todo mundo um dia vai dessomar. A questão é, uns podem dessomar de uma forma mais organizada, como a professora Cristina estava falando, ou outros, eles, deixa para lá. Quando acontecer, aconteceu, e quem ficar, que cuide do que era meu. Tá certo? Só que, às vezes, a pessoa tem a vida bagunçada e as pessoas em torno dela, os familiares, os amigos, vão receber, quando ela morrer, uma bagunça para organizar. E isso, para um inversor, não é a condição ideal, né? Porque aí a pessoa ela vai tentando acertar a vida inteira. E aí, justo quando vai dessomar, vai deixar uma bagunça para os outros consertarem, né? E fazendo a bagunça, pode até ser que um outro da família, um filho, um parente, ele começa a ser um acumulador, uma pessoa que fica com aquelas coisas e vai ficar... Com porque certeza. Tem coisa da pessoa, da mãe dela, da prima dela, vai querer ficar. As pessoas em geral, elas têm muito essa questão afetiva, né?
Então, quer guardar aquilo que era das pessoas que elas gostavam e que às vezes foram embora, morreram, tudo mais. E isso pode ser um bagulho, realmente, né? Porque às vezes a pessoa nem precisa daquilo, mas como tem esse vínculo afetivo muito forte, é como se aquele objeto substituísse a ausência da pessoa, né? Verbete é muito importante. Na página 32, em efeitologia, o efeito da doação antecipada na evitação de desvios. Poderia exemplificar quais seriam os... Porque isso aqui, vamos supor que o inversor ele tem uma coleção que seja uma coleção assim bastante valiosa do ponto de vista de cultura intelectual. E às vezes, se ele não destinar isso, né, para algum local que entenda, né, daquele tipo de material, às vezes um familiar vai pegar, vai doar isso para qualquer lugar, entendeu? Ou senão vai guardar lá no fundo de um armário e aquele material vai ficar perdido, vai ficar inutilizado. Não vai ser valioso para a pessoa quanto para uma pessoa que entenda, né, o valor que aquilo tem. Mesmo não sendo um valor monetário, às vezes é um valor cultural, um valor intelectual. Eu pensei nisso no caso de você não ter um testamento e deixa para algum parente mais próximo e não ser o melhor, né? Não ser mais assistencial para ele. Ele vai desprezar aquilo enquanto você poderia ter deixado para alguma pessoa que vai tirar um proveito melhor. É exatamente essa ideia. Aqui, na fatologia, na sexta linha, o ato proexológico pós-vida humana. Então aqui é justamente isso, né? Que até mesmo depois que a pessoa dessomou, morreu, ela ainda está cumprindo ali um pedaço da proex dela. Então a proex dela tem relação com o quê? Né? Com que público assistencial, com que ramo de atividade, de interesse. Então, se a pessoa fizer um testamento, isso pode ajudar com que os bens dela, ou parte dos bens, sejam encaminhados para aquilo que ela, né, tinha como a linha de proex. E isso, esse encaminhamento também beneficiaria assim, o encadeamento de uma próxima existência? Teria alguma relação de cumprimento de proexes, a ligação, você fazendo nesse ato de pós-vida humana aqui, ele poderia também estar se relacionando com uma... Eu penso que em alguns casos sim. Pensa assim, né, nesses grandes pesquisadores, cientistas, que muitas vezes eles morreram e não deu tempo deles publicarem a obra-prima. E às vezes um familiar, um amigo, né, que tinha acesso ao material, vai lá, publica, e isso vai ajudar a pessoa, né, futuramente, depois no autorrevezamento. Então, às vezes também a pessoa morre assim, digamos assim, inesperadamente, né, e não dá tempo de terminar um trabalho. Então, nesse testamento, a pessoa pode colocar essa condição, né, e também dentro daquela proposta do verbete da organização Prodessoma, que é deixar informados amigos, familiares, pessoas de confiança, o que ela está fazendo em termos de trabalho, onde que está o material, que aí outras pessoas podem fazer a finalização ali. Tá? Kátia, aqui na página 31, na fatologia, na quarta linha, de baixo para cima, o incentivo pós-dessoma à causa interassistencial e, bem no finalzinho, a opção lúcida em vida. Dá para você explanar mais um pouco? Sim. Então, aqui, opção lúcida em vida, né? Enquanto a pessoa ainda está lúcida, está consciente, está com os atributos funcionando bem, ela poder optar, escolher, né, para onde que ela quer destinar esses bens que ela considera que possam atender uma demanda interassistencial. Porque o problema aqui que eu acho que tem que cuidar é para não haver o desperdício. Porque dependendo de quem vai mexer nas coisas do dessomado, se a pessoa não entende muito, ela vai desperdiçar ali muita coisa.
E se a pessoa já destina isso a alguma causa interassistencial, aquele recurso ele pode ser melhor aproveitado. Porque às vezes assim, os parentes, eles têm uma excelente situação financeira, eles não precisam de nada, aquilo para eles vai ser um troco. Enquanto que se destinasse para alguma causa interassistencial que a pessoa valorizava, mesmo que seja, por exemplo, a questão de ajudar os bichos abandonados, tudo mais. Isso, para quem trabalha nesse setor, é uma grande ajuda, porque poucas pessoas ajudam financeiramente com isso, entendeu? E às vezes para um familiar, quem dessoma não deixa endereçado, o familiar não vai ligar para aquele bem, vai guardar aquele troquinho e pronto. Kátia, parabéns. Ontem Obrigada. eu assisti o verbete de longe e hoje o privilégio de estar aqui pessoalmente. Inclusive o de ontem eu fiquei pensando que tema para livro, porque quantas coisas que eu mesmo dei uma organizada na minha casa e muitas das coisas eu não sabia se eu estaria desperdiçando, se poderia servir, sei lá, teria uma finalidade diferente, né? Mas no de hoje, Kátia, em interaciologia, a interação, aquisição, distribuição. Se você puder aprofundar. Então, aquisição, tudo aquilo que a pessoa recebeu, que ela adquiriu, que ela conquistou ao longo da vida, né? Que ela foi acumulando. E depois, como é que ela distribui isso? Como é que ela retribui? Como é que ela doa? Como é que ela encaminha, né, esse material? Então, tem pessoas que elas têm uma capacidade enorme, né, de aquisição. Seja aquisição de conhecimento, seja aquisição de bens, seja gestação de novas ideias, novas descobertas. Então, a gente até estava comentando que muitos inventores, eles morrem e eles aquele trabalho não tem como continuar, porque não ficou ali ninguém informado da fórmula, né, do mecanismo daquela invenção. Então, não tem como outras pessoas darem continuidade àquele trabalho. Então, acho que essa interação é uma interação que quem quer trabalhar com essa parte mais da interassistencialidade tem que pensar o tempo inteiro. Mesmo porque, às vezes, o que nos chega às mãos não é para nós. Às vezes, é para nós sermos apenas um intermediário daquele recebimento, né? E isso a pessoa tem que ter muito claro, porque senão, se ela tiver uma tendência mais egocêntrica, ela tende a achar que tudo é para ela. E às vezes não é. Ela seria um canal de redistribuição, né, de algo, então não pode parar nela. É que é preciso ter uma lucidez também para quem doar, né? Não é simplesmente... É que às vezes tem pessoas que elas, se você apenas der as coisas para ela, em muitos sentidos nem é ajudar, não é, Kátia? Se elas acaba levando o outro ao comodismo. Exatamente, essa questão da interassistência, ela é bem desafiadora, né? Porque tem que ter muito discernimento, como você falou, para ver qual é a necessidade do assistido e atender essa necessidade dentro de um determinado limite, porque às vezes quem vai doar tem a melhor das boas intenções, mas a pessoa não tem essa capacidade de discernir o que é melhor para o outro. E às vezes passa um pouco da conta, em vez de ajudar, piora, não é verdade? A gente vê isso muito na questão da mãe superprotetora, né? A mãe quer dar tudo de melhor para os filhos, ajudar. Mas às vezes passa um pouco da conta e estraga o filho, né? Eu vou aproveitar e perguntar também sobre interação, invexibilidade e liberdade. Porque a técnica da INVEX pressupõe justamente que a pessoa ela não entre em determinados tipos de situação em que ela vai ficar, digamos assim, amarrada ideologicamente por um tipo de hábito, usos e costumes. Então, é por isso que o inversor, para fazer a técnica da INVEX,
não pode ter casamento, não ter filhos, não ter aborto, não ter envolvimento religioso com determinadas, né, tipos de instituição. Então, para quê? Para ele justamente ter essa liberdade de trabalhar com os amparadores, com a multidimensionalidade, de uma forma mais livre, mais universalista, sem fazer parte de um grupelho aqui ou ali, de um partido político, de uma igreja, tá certo? Porque aí você vai defender o grupinho. E a questão da INVEX é você defender o universalismo, você defender todos. Então, num contexto geral, hoje, o número de inversores, me parece que, fazendo essas colocações, ainda é bastante reduzido, né? Bem reduzido. É bem reduzido. Porque a ideia é a pessoa adotar essa técnica antes dos 26 anos de idade, e, para isso, ela já não pode ter tido nenhum comprometimento grande, né? Assim, que ela fique meio presa a um determinado grupo, né? Crescendologia, na página 32, na minha opinião, tem uma ligação grande entre o crescendo da juventude e velhice e o crescendo pouco e muito. O que você vê aí, Nicolas? Na juventude, você pode ter pouco tempo, e na velhice você pode ter muito tempo ainda de vida. Com certeza, isso pode acontecer, sim. Principalmente o jovem muito afoito, que gosta de esporte radical, anda de moto, não se cuida. Hoje, com toda essa violência, questão das drogas, né, questão de grupos, às vezes, que têm práticas doentias, isso pode fazer com que a pessoa morra mais cedo, ou mesmo que ela não morra, né? Então, por exemplo, uma pessoa que usa drogas, aquilo ali detona a questão cerebral. Está matando por dentro. Exatamente, né? Boa observação. Vamos lá? O outro Nicolas? Na página 33, em Culturologia, o primeiro item. Tem como você explanar mais sobre a cultura da invexibilidade? Então essa cultura é justamente a cultura dos inversores, a cultura, né, da técnica da INVEX. Então tudo aquilo que diz respeito a essa condição da pessoa desde cedo, desde a adolescência, desde a juventude, ela já começar, digamos assim, com o pé direito, com o pé certo, tá certo? E fazendo tudo na vida com mais lucidez, com mais planejamento e sem tanto estar, digamos assim, submissa aos padrões da cultura vigente, aos padrões da sociedade intrafísica, que ainda é muito patológica, muito cheio de modismo, de idiotismos culturais, tá certo? Então, assim, o jovem que ele já vai procurar, né, as questões da interassistência, as questões da autonomia, da independência econômico-financeira, da formação profissional, de escolher melhor as companhias, porque companhia e adolescente pode ser, né, uma combinação explosiva e que a pessoa vai desviar ali para o resto da vida. Então, essa cultura da invexibilidade seria uma cultura da evolutividade, né, do acerto, da ProEx, da interassistência, tá certo? Mas se não entendeu, pode perguntar mais, tá? Cátia, só para ajudar aqui na argumentologia, aqui no item da lei, você fala aí na dessoma, né, faltando dos filhos, pais ainda vivos. Acho que daria para acrescentar o geral, porque os irmãos, sobrinhos, primos também têm direito. Então, e demais... isso tem que acrescentar aqui, tá, gente? 2 advogados já fizeram essa correção, né? Que, na verdade, assim, além dos filhos, do cônjuge, dos pais, ainda tem os irmãos, os tios, os sobrinhos, os primos. Mas né? Pode ser demais herdeiros
necessários, no caso, até eu acho que 3º grau, porque Quarto depois... grau, né? Até 4º grau. Então, isso daí eu não sabia dessa informação e eu fico pensando como é que a gente vai fazer, então. Realmente, eu acho que... Para fazer um eu acho que documento eu estava legal. Viajando no dia, eu não me lembro de ter revisado esse verbete, senão eu teria visto teria isso visto, aí. né? E no segundo item... Mas aí, Eucardi, como que de forma prática pode-se fazer, então, um testamento, sendo que essa linha sucessória ela é tão longa? Pode só acrescentar os demais herdeiros necessários, né? Que eu acho que inclui. Não, eu sei, mas aí... É porque assim, herdeiro necessário mesmo são os descendentes, são os filhos, os ascendentes e o cônjuge. Esses são os herdeiros necessários. O que significa isso? Significa que 50% dos bens meação, da pessoa que dessoma, né, do decujus, que é o nome técnico, já vão necessariamente para esses herdeiros. Eles vivos, claro, né? Se tiver. Agora, se a pessoa não deixar testamento, tá? O que acontece? Depois dos filhos, dos pais e do cônjuge, não é isso, Cádio? Ainda tem, na linha sucessória, tá? Os irmãos, os tios, os sobrinhos e os primos. E são chamados colaterais, né? Os parentes, relação de parentesco colateral. E até o 4º grau, porque são vários graus, entendeu? Então, na ausência de testamento, a ordem filho sempre, né, em concorrência com o cônjuge, pai em concorrência com o cônjuge, aí depois irmão, tio, sobrinho, primo. Aí junto tem sobrinho, neto, tio, avô, mas tudo assim mais ou menos nessa linha. O gato e o cachorro também? Não, o gato e o cachorro não, porque o gato e o cachorro não podem receber herança, né? Não aqui no Mas no, aí no vocês Brasil, então vocês estão vendo como que de fato é importante, né, fazer o testamento. E eu não sei se vocês advogados também poderiam falar dos tipos de testamento, né? Que tem aquele testamento que a pessoa vai no cartório, mas parece que tem outros tipos. E o que vocês indicam para a pessoa que queira fazer um testamento em prol de uma causa interassistencial? Fala aí, Otávio. Não, melhor é o público no tabelião, né? Que faz o particular, né? Pode ser, não tem muita força da lei, né? Que o do tabelião tem quase força de lei, e é um negócio oficial, tem mais receptividade e também mais força. E tem o público, né? O cerrado, tem aquele testamento cerrado, né? Que é o testamento que a pessoa ela escreve, mas não fica público, né? Cerrado que é fechado, né? Então só se faz saber o que foi escrito depois que a pessoa dessomar. E o particular, que é aquele que a pessoa não faz no cartório, não é isso? Mas o público também pode ser por testemunha, né? Testemunhas. Todos são testemunhas. Todos têm que ter testemunha. Assim, mínimo 5 testemunhas, é isso, cara? Eu não entendo, eu não me lembro mais. Não, acho que 3, depende do cartório, eu acho. Aí são testemunhas ligadas ao... Não, qualquer testemunha. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode... Especialmente não ligada à família. Especialmente fora da família. Isso. Porque o particular tem também o nome de codicilo, parece, né? Que é a disposição escrita sem oficialidade. O codicílio a pessoa ela vai dispor assim do que ela quer, como que ela quer que sejam feitos os trâmites depois que a pessoa dessoma, entendeu? Então, por exemplo, como é que ela quer que arrume a casa dela, não é isso? Como é que ela... Enfim, eu acho que o codicílio, se não me engano, vamos ver se tem alguma outra pessoa aqui para ajudar, ele não dispõe necessariamente de bens, né? O codicílio são assim, procedimentos que ela quer que sejam adotados depois que a pessoa dessoma. Por exemplo, citar um caso clássico para esclarecer isso, né? Eu fiz um testamento de uma senhora de idade, ela solteira, aí dessomou, não deixou nada escrito, então se foi atrás de abrir o testamento, fazer um testamento, verificou-se que ela não tinha irmãos vivos, tinha 2 cunhados, e necessariamente seriam os herdeiros, mas aí nós fomos verificar, tinha uns 20 e tantos primos, já de idade também.
Aí resolvi eu fazer um acordo. A gente procurou os cunhados e todos os primos deram procuração, e a gente conseguiu vender o imóvel que ela tinha e deu então um valor para os cunhados e a metade cada um para os primos. Não seria essa divisão se fosse considerado os filhos de cada irmão, mas nós fizemos um acordo lá, todo mundo aceitou. Eu dei a receber, porque era um dinheiro extra, tudo pessoas simples, então receberam cada um o mesmo valor, descumprindo até, derrogando a própria lei, mas foi um negócio que serviu para me unificar e ninguém ficar satisfeito. Foi um dinheiro extra que ninguém esperaria, né? Porque o melhor mesmo é a pessoa assim, procurar um advogado especialista nessa área de direito sucessório, ter as informações, entendeu? Saber exatamente quem são os herdeiros necessários, né? E como é que fica a situação, e na ausência dos herdeiros necessários, quem são os outros herdeiros que podem receber a herança, se a pessoa não deixar um testamento. Porque no caso dos herdeiros necessários, só 50% dos bens da pessoa que dessoma podem ser destinados a testamento. Os outros 50% necessariamente vão para os herdeiros, que são os filhos dos pais e os cônjuges. Pode haver a renúncia, né, se um herdeiro não quer receber, mas se às vezes algum herdeiro não concordar, ele vai a juízo para contestar o próprio testamento e as disposições, e aí vira uma luta judiciária muito longa, principalmente quando tem muitos bens. Direito sucessório é uma coisa bem complexa, assim, entende? Então, inclusive tem algumas decisões, como eu falei, eu não sou especialista, mas eu sei que tem algumas decisões que alguns tribunais dão interpretações diferentes ao texto legal. Então, é importante a pessoa realmente procurar um profissional na área. Você quer falar? Você quer perguntar ou você quer contribuir para essa discussão? Eu queria fazer uma pergunta dentro disso, se dentro do para-direito, se estaria dentro do para-direito deixar alguma carta para esse, como é que é o nome que se fala? Essa pessoa que vai receber, né? Os herdeiros. O herdeiro, mas o herdeiro esse que é necessário, né? Pedindo para ele que, se ele não estiver precisando daquele bem, se ele não poderia encaminhar para uma determinada causa, sim, né? Sim, porque pode haver a renúncia, né? Pode haver a renúncia na questão da herança, e depois que ele pode receber, e depois o herdeiro necessário pode passar isso. Então, agora, o ideal mesmo é realmente, como você falou, é organizar tudo enquanto a pessoa está viva, enquanto a pessoa está lúcida, enquanto está todo mundo harmonioso, né? Porque às vezes também depois que a pessoa dessoma, por um motivo ou outro, cria uma desarmonia na família, né? Então, aí ninguém mais se entende mesmo. Então, o ideal é ter tudo bem mais organizado. Deixa eu passar a palavra para ele, que ele está... Eu queria saber, assim, quando a pessoa tem uma família paralela, né? No caso do meu avô, que foi casado com a primeira esposa, né? Teve 3 filhos, aí casou com uma outra senhora e teve mais 4 filhos. Aí teve uma questão que ele tinha terras, né? Meu pai, inclusive, foi lá visitar ele, e o meu avô falou para o meu pai que primeiro ia dar prioridade para os filhos, né? E eu acho que a mulher não gostou e acabou falecendo, né? Acabou sendo assassinado. Eu queria saber, assim, nesse caso, como é que fica tendo família paralela? Então, como eu disse, eu não sou especialista, mas até onde eu sei, o Carlos me ajuda aí. Os filhos, ele reconheceu os filhos? Como é que era dessa segunda família? Eles vão ter os mesmos direitos. Eles vão ter os mesmos direitos. Naturais, primeiros. Têm os mesmos direitos. É questão de terras, né? Ele já estava com uma segunda esposa, mas ele deixou bem claro que daria prioridade para os primeiros filhos, né? Mas não, vai ser tudo dividido, tudo igual. Sob o ponto de vista legal, eles têm os mesmos direitos, né? Se ficar realmente comprovado que são filhos da pessoa, né? Vamos lá? Também colaborando aqui, na elaboração, não sei se... Qual que é a página, Carlos? Na elaboração, no mesmo item aí. Sim, claro. Que dá para ser, fala em atualizado, não sei se
E dá para trocar também, mudar totalmente, não é só atualizar o testamento, dá para trocar os herdeiros, trocar... Pode mudar, né? Pode sim. Então, se a pessoa fizer o testamento com 20, 30 anos, depois, ao longo da vida, pode mudar a ordem, o tamanho de cada parte. Obrigada. Em maniologia, quais dicas você dá para a superação da mania de perder a oportunidade evolutiva por desatenção? A pessoa prestar mais atenção, né? Eu acho que a pessoa ela tem que identificar qual é a causa, qual o gatilho da falta de atenção que ela tem. É ansiedade? É desconcentração? É agitação? É emocionalismo? É desinteresse? Então, eu acho que aqui, no caso, o importante seria a pessoa fazer essa conscienciometria, fazer algum tipo de avaliação, às vezes até com um especialista, para verificar se tem alguma coisa que ela precisaria superar, né? Se ela tem até algum tipo de problema físico, né? Ou como é que ela poderia treinar melhor essa questão da atenção para não desperdiçar as oportunidades evolutivas. Vamos lá, Thales? Na holotecologia, na página 32, você podia falar mais sobre a volicioteca? Volicioteca é a coleção relativa à questão de tudo que diz respeito à vontade. Volição é vontade. Tá certo? Então, como aqui no caso, né, a pessoa tem que ter vontade para fazer esse testamento, para decidir, para organizar a vida dela, então seria consultar, né, essa teca e ver o que a pessoa pode tirar de ideias. Tem até um livro da professora Dulce Dal, que é Vontade, a Consciência Inteira, que é um livro só que fala sobre o assunto, né? Então, a pessoa que tem a vontade forte e ela é realizadora, a pessoa que tem a vontade fraquinha e não consegue fazer aquilo que ela gostaria, e por aí vai. A pessoa que é preguiçenta, tem preguiça. Página 31, Kátia, Mega Pensenologia na segunda linha. Você pode expandir e, se possível, exemplificar com alguma casuística o Mega Pensene, testar encaminhamentos pós-dessoma? Testar é justamente o ato de você fazer um testamento, né? Então, a partir do momento que você faz um testamento, você está grafando, está deixando por escrito, e se for num cartório de uma forma pública, como que você quer que sejam feitos os encaminhamentos do que você vai deixar aqui nessa vida humana depois que você dessomar. E ainda nessa mesma página, em sinergismologia, na primeira linha, pede para você esclarecer o sinergismo antimaternidade sadia, maternação generalizada. Antimaternidade sadia, se você quiser aprofundar, tem um verbete na enciclopédia escrito pelo professor Valdo, e é justamente essa condição da escolha consciente de não ter filhos. Mas a pessoa não vai ter filhos porque ela quer fazer um trabalho interassistencial, fazer gestações conscienciais, fazer a tarefa do esclarecimento. Ela não vai deixar de ter filhos porque ela é egoísta, porque ela não gosta de criança, porque ela não quer ter trabalho, né? Então, é uma antimaternidade sadia, por um objetivo maior. E maternação generalizada é porque quando a pessoa ela não tem a prole, né, pessoal, os filhos, ela vai ter muito mais possibilidade de se dedicar a fazer essa maternação, ter esse cuidado em relação às consciências em geral, tá certo? Então, em vez dela ser mãe, né, de 2, 3, ela vai poder assim ser mãe no sentido figurado de um número muito maior de consciências. Página 32 agora, em tecnologia, na segunda linha. Como funciona a técnica de materialização das ideias dos cursos intermissivos? É justamente a proposta da técnica da inversão existencial, não é verdade?
Então, essa inversão interassistencial, essa inversão evolutiva, essa inversão dos valores humanos, mas essa inversão toda ela está enraizada nesses princípios, né, que são ensinados nos cursos intermissivos, que são princípios mais universalistas, são princípios mais abrangentes, mais interassistenciais, mais conscienciais, né, e sem tanto uma condição assim de defesa de interesses de grupos específicos. E agora nessa mesma página, em trinomiologia, na última linha, você pode ampliar sobre o trinômio adoecimento, obnubilação, incapacitação? Isso aqui muitas vezes é uma condição que acomete as consciências. A pessoa fica doente, consequentemente ela vai perdendo a lucidez e isso gera um travão ali na capacidade da pessoa de tomar decisões, de agir, de resolver determinados tipos de situação. Então, por isso que a pessoa ela tem que tentar se organizar para dessomar enquanto ela está bem, está lúcida, né, e tem possibilidades de resolver, seja lá o que for preciso. E é por isso que não se deve deixar, né, chegar num ponto em que a pessoa ela não vai ter condições de resolver e alguém vai decidir por ela. Na página 32 ainda, em mitologia, na segunda linha, pode discorrer, por favor, a respeito da evitação do mito da dessoma na longevidade? Isso é porque muita gente associa dessoma com idade avançada e, na verdade, para dessomar basta estar vivo, né? Então tem dessoma desde que tem a dessoma do neonato, o bebê recém-nascido, tem dessoma na infância, tem dessoma na adolescência, tem dessoma na adultidade. Então quer dizer, a dessoma não é um privilégio só de quem está numa idade avançada. A dessoma ela pode acometer a pessoa em qualquer idade. Então é um mito a pessoa pensar, não, eu sou muito nova para pensar em dessoma. Dessoma é um assunto que faz parte de qualquer faixa etária. Sofia, quer fazer pergunta? Na antagonismologia, na segunda linha, o antagonismo generoso, miserê. Miserê é a pessoa que tem dificuldade em lidar com dinheiro. Então, ela pode até ser uma pessoa muito rica, muito abonada, mas ela sempre passa algum tipo de dificuldade com dinheiro. Em geral, o perfil miserê tem dificuldade de fazer doações. Sempre acha que não tem o suficiente, ou a pessoa tem outros tipos de crendice. E o generoso, às vezes, é a pessoa que não tem praticamente nada, mas é aquela pessoa que parece que multiplica o dinheiro e ela sempre, né, ela está sempre predisposta a ajudar quem pede ajuda, quem está precisando. E às vezes ela não tem dinheiro nenhum, mas quando o outro precisa, ela recebe um dinheiro inesperado e ela pode ajudar, né, aquela outra pessoa. Então é uma questão de perfil, tá certo? Patologia, penúltima e última linha, você poderia explicar o encerramento material profícuo? Nicolas, então aqui seria assim, quando a gente dessomar, nós não vamos levar nada em termos materiais dessa vida, não é verdade? Então, como é que a gente faz essa finalização dessa vida humana de uma forma produtiva? Profícuo quer dizer produtiva, com êxito, tá certo? Então, a pessoa, muitas vezes, a gente colocou aqui testamento, mas tem toda essa parte que a professora Cristina estava falando, a pessoa ela pode fazer doação de órgãos, né? Ela, às vezes, pode até pedir para doarem o cadáver dela para uma instituição de ensino, como um laboratório de anatomia, de uma faculdade de medicina. Então, assim, como é que ela tira o máximo de proveito daquilo que vai ficar aqui mesmo, tá certo? Dividir bem tudo que ela tem, mesmo que ela não tenha quase nada. Exatamente, Porque aqui, o inversor, em geral, ele não vai ser um milionário. Porque como ele já começa a fazer assistência desde a juventude, o foco dele não é ficar rico, milionário, né?
mas assim, às vezes ele pode ter pequenas acumulações, mas são acumulações que podem ter um valor grande, que nem eu falei, um valor intelectual, um valor científico, né? E às vezes o pouquinho que ele tem também, como aquilo foi criado dentro de um holopensene interassistencial, parece que também pode ser assim um dinheiro mais limpo e que aquilo vá frutificar onde ele foi empregar. Você planta uma árvore, mas não pensando em você, pensando nos outros. Exatamente, exatamente isso. Vamos lá, Nicolas. Na página 31, né, em fatologia, parafatologia, segunda linha, o amparo de função. Pode explicar o que é? Amparo de função é assim, Nicolas, toda vez que a pessoa tem uma atividade específica, e essa atividade é uma atividade sadia, uma atividade que tem ética, uma atividade que vai beneficiar outras pessoas, pode ser qualquer atividade, pensa assim, um professor, um médico, tá certo? Essa pessoa, ela vai ter a ajuda de um amparador, ajuda dessa consciência técnica, lúcida, né, que vai ajudar essa pessoa a desempenhar melhor aquela função que ela exerce, tá certo? Então, o amparo de função, ele digamos assim, uma ajuda muito grande que a pessoa pode ter em grandes realizações que ela vai ter na PROEX dela, né? Porque aqui, na vida humana, ainda tem muito contrafluxo, né, em relação a você fazer assistência para os outros, a beneficiar todos, né? Então, o amparador, ele pode dar uma força nesse sentido. Tá claro? Então vamos lá, Kátia. Na página 31, em antonimologia, partilha de bens grupo kármica pode ser um item no testamento de inversor? Por que foi colocado como um antônimo? Porque aí a partilha de bens já é o oposto, né, dessa proposta daqui, que seria a pessoa destinar os bens próprios para uma causa interassistencial, né? A partir do momento que ela divide isso com os familiares, já não é a proposta do verbete, né? Agora, é lógico, se esses familiares são necessitados, né, se esse bem que a pessoa vai deixar vai, né, melhorar a vida deles, tudo mais, contribuir com a evolução deles, eu não vejo nenhum problema. A questão é que muitas vezes os familiares não têm necessidade, né? Eles têm uma boa condição de vida e aquilo ali não vai fazer grande diferença. E às vezes quem dessoma deixa um bem muito específico que o familiar nem entende daquilo e às vezes ele vai desperdiçar, porque ele não vai saber encaminhar para onde poderia ser feito um bom uso daquele material. Em citaciologia, quando pequena oferta produz grande efeito em relação à dessomatologia? Eu penso que se a pessoa deixa tudo muito organizado, se a pessoa dá o exemplo, né, se até a dessoma da pessoa serve de exemplo para outras pessoas, e essa condição não é quantidade, é qualificação, não é verdade? Então, às vezes, a pessoa ela deixou algum bem, né? Aquele bem, materialmente, monetariamente, ele não tem tanto valor, mas, às vezes, vai ajudar muita gente. Então, pensa só um descobridor que ele criou uma vacina ou que ele estava, né, desenvolvendo a fórmula de uma vacina contra uma doença e ele dessoma, mas ele deixa isso... digamos assim, encaminhado para outras pessoas continuarem e a vacina, ela de fato, ela consegue ser produzida e ela beneficia muita gente, tá certo? Então, assim, aparentemente é algo pequeno, né? Mas que pode beneficiar milhares de pessoas. Na fatologia, na terceira linha, qual é o significado de herdeiro causa? Você já... herdeiro causa, né? Seria assim, aquela causa interassistencial que o dessomado tinha na PROEX.
Então, aí dependendo da linha da PROEX, a linha do projeto de vida da pessoa, ela vai destinar o que sobrou da vida dela, os bens dela, para esse herdeiro causa. E agora na quarta linha da fatologia. Por que evitar posses herdadas pelo Estado? E de qual tipo seriam tais posses? Porque se a pessoa não encaminha os bens dela e se ela não tem herdeiros, né, se os herdeiros, depois que ela dessoma, ela não tem ninguém para deixar esses bens, não fez um testamento e ninguém vai reclamar por esses bens, os bens automaticamente eles vão para o Estado, eles vão para o governo, tá certo? Do país onde ela mora. E Estado, né, gente? Eu acho que assim, se a pessoa foi um inversor ou um proexista, se ela trabalhava com interassistência, acho que o último herdeiro que ela vai querer deixar é para o Estado, né? Mesmo porque não necessariamente eles vão dar uma destinação, né, ideal para aquele bem ou para o resultado daquele bem. Né? Agora, na página 31, em sinergismologia, pode detalhar os sinergismos bem-alguém, despojamento, experimentação e o último sinergismo, desapego, lúcido e automotivação. Esse sinergismo bem-alguém é porque assim, se você tem um bem, se você faz o bem, né, aqui bem poderia ter várias acepções, e esse bem tá se relacionando a uma outra pessoa, isso vai criando, né, uma intensificação da questão interassistencial. Então não adianta nada se você tem um bem e esse bem fica só para você. Então pensa na condição do trafor ocioso. A pessoa tem um trafor, que é um bem, mas ela não usa esse trafor em prol do outro, isso não gera, né, um sinergismo, uma produtividade maior. Despojamento e experimentação é que para a pessoa ter um pouco de neofilia, gostar de fazer coisas novas ou fazer diferente, que a proposta da inversão existencial, ela tem que ser um pouco despojada, não é verdade? Se ela for muito assim, querendo seguir as regras ou muito contida em alguns sentidos, não vai conseguir trazer nada de novo, não vai trazer as ideias do curso intermissivo para essa dimensão. Então tem que ter um pouco de desapego, começando pelo desapego de si mesma, desapego de uma autoimagem pública, desapego de valores, né, da mesologia. Isso daí é muito importante nessa experimentação evolutiva. E o desapego lúcido, automotivação, é porque a pessoa, ela sendo mais, digamos assim, apegada a questões mais evolutivas, a questão material vai ficar em segundo plano. E isso daí, em termos assim, de realização de PROEX, é um incentivo. Por quê? Porque a pessoa ela desfoca de tantos objetivos aqui intrafísicos, da questão da biofilia monopolizadora. Então, esse desapego lúcido é a pessoa saber usar os bens materiais, ou os bens da vida humana, mas de uma forma assim, despojada. Na hora que precisar abrir mão daquilo, a pessoa vai abrir mão se for por algo que ela considera mais importante. Então, acho que esse desapego ajuda nessa questão da pessoa ter motivação para trabalhar com os interesses da PROEX evolutivos que ela tem. Aí, seguindo nessa mesma linha, Kátia, na tecnologia, na página 32, o teletertuliano pede para você explanar a técnica do aproveitamento de recursos no dia a dia. Isso daqui é muito sério, porque hoje, né, a nossa realidade aqui no nosso país ocidental é muito essa questão da fartura, né? E do capitalismo selvagem, do consumismo desenfreado. Então, acaba havendo muito desperdício. Em relação aos bens materiais, as pessoas consomem muito mais do que aquilo que elas de fato precisariam, né? Então, acaba havendo digamos assim, um perdularismo.
E eu acho que quando tem esse perdularismo em termos materiais, isso acaba ocorrendo também em termos conscienciais. Então, uma vida mais enxuta, uma vida mais dentro da filosofia do antibagulhismo, pode ajudar a pessoa a ter um melhor aproveitamento desses recursos, né? É como a pessoa faz muito com pouco, tá certo? Na Crescendologia, você podia falar o que seria o crescendo desconhecimento notoriedade? Isso aí, Thales, é o seguinte, né? Desconhecimento. Às vezes a pessoa em vida, ela é desconhecida. Aí depois que ela morre, ela deixa todo um trabalho, né? E ela acaba se tornando conhecida. Isso já acontece muito com personalidades, assim, que muitas vezes, enquanto elas estavam vivas, aquele trabalho ele não era muito valorizado. E depois, assim, de um tempo, quando a pessoa já morreu, se descobre o valor daquilo que ela fez. Aí ela se torna notória, ela se torna importante, se torna, digamos assim, pública, tá? Kátia, em antonimologia, herança desendereçada. A herança desendereçada é justamente quando a pessoa ela não faz um testamento e aí aquela herança ela vai seguir o curso da jurisprudência, da legislação, não é verdade? Mas pensa assim, se a pessoa tem muitos familiares, às vezes, né? De soma o pai, ele tem 5, 6 filhos e deixou muitos bens e não falou como que era para aquilo ser distribuído, e às vezes tem empresa no meio. Então fica uma herança assim que ninguém sabe agora o que fazer, né? Então vai seguir os trâmites da lei, ou se não o acordo que for feito entre os familiares, mas o dono em si, né? Digamos assim, a consim, antes de dessomar, ela não endereçou aquilo como poderia. Porque às vezes também, né, tem a pessoa que antes de morrer faz o testamento e já fala, para fulano deixar isso para o ciclano, que às vezes está até mais de acordo com os interesses de cada filho, de cada parente, de cada familiar, né? Mas essa é sempre uma questão muito delicada, né? Porque às vezes aquele que recebe, ele fica, digamos assim, na socin, ele fica irado, às vezes até, porque ele gostaria de ter aquilo que o outro Mas recebeu, aí né? Fazer o que a professora Cristina estava falando, tem que aproveitar enquanto a pessoa está em vida e enfrentar a situação junto com o grupo Karma, sentar, conversar, abrir o jogo e tentar chegar a um consenso, entendeu? Porque muitas vezes o que a pessoa faz, ela não faz isso, né? E ela tem toda uma imagem dentro da família. E depois ela dessoma e tem um testamento desse cerrado que venha a público, é explicitado, e aí os parentes ficam morrendo de raiva, né? Porque um achou que ia receber uma coisa, não recebeu, o outro queria aquela outra coisa, não ganhou. Então, quer dizer, tem que arrumar a casa antes de ir embora. Isso é um fato, isso faz parte do acerto grupo kármico, da assistência, interassistência grupo kármica. Tem um instituto legal chamado antecipação de legítima. Significa que, enquanto em vida, a pessoa ela pode já fazer a doação dos bens dela para os herdeiros necessários dela. Antecipação de legítima seria você antecipar a herança que é legítima para os herdeiros que são necessários. Então, enquanto em vida, você já faz essa distribuição dos bens, entendeu? De maneira, claro, né, que se mantenha digamos assim, participações equitativas entre os herdeiros, para que depois, quando a pessoa dessomar, não haja nenhum tipo de contestação dos herdeiros, né? Porque, dependendo do grau dos herdeiros, tem que ter uma participação equitativa, entendeu? Com partes iguais. Mas a pessoa, enquanto em vida, ela pode fazer essa antecipação de legítima. E é nesse caso que a professora Kátia está falando. Você
ainda em vida você centra, você lidera e você já organiza e já distribui os seus bens, já procurando fazer um acordo com as pessoas, porque mesmo que ainda seja mais difícil fazer esse acordo, né, com possíveis herdeiros, é bem melhor do que depois que a pessoa dessoma, porque depois que a pessoa dessoma tem todo um aspecto emocional, né, aquelas questões que ficam subjacentes, assim, do ponto de vista da emocionalidade, das relações interpessoais, elas vêm muito à tona, então fica muito misturada, né, mistura-se a questão patrimonial, a questão jurídica, a questão emocional, então fica muito mais difícil, tá? Então vale a pena a pessoa realmente se antecipar. Tem pessoas que a casa onde elas moram, elas já colocam no nome dos herdeiros e com usufruto, né, próprio. Mas essa questão cultural ainda está muito para ser esclarecida, né? Eu já vivi bastante essas realidades e sempre acaba criando mal-estar, a pessoa não sabe se posicionar. Por isso que esse assunto aí, eu vejo que, nossa, isso em livro, para começar a se expandir. Uma boa ideia. Porque a pessoa tem que pensar assim também. Um manual. A pessoa tem que pensar assim também, ó. Depois que ela dessoma, dependendo do tipo de conflito que ela deixa, o rastro que ela deixa a nível de conflito, isso vai interferir diretamente na lucidez dela, do ponto de vista extrafísico, enquanto consciex, entendeu? E, por outro lado, também, as pessoas têm que pensar, os herdeiros, depois que a pessoa dessoma, quanto mais conflitos os herdeiros eles dão permanência, eles cultivam, né? Isso repercute também na consciex. Então, do ponto de vista da paradireitologia, é um desrespeito muito grande ao direito da consciex, né, daquela pessoa que já dessomou, se os herdeiros, as pessoas, né, que herdam os bens, eles dão manutenção e perpetuam um determinado conflito. Então, isso que a gente tem que pensar, né? Porque, às vezes, também tem uma outra relação que a gente está estudando na paradireitologia, que às vezes a pessoa, ela, né, não organiza as coisas, intraconsciencialmente ela não se despojou dos bens dela, ela tem um apego muito grande, não fez aquela questão do desapego que Kátia comentou, e aí depois que ela dessoma, ela continua apegada aos bens. Então, muitos conflitos familiares que são causados em matérias de sucessões, por hipótese, podem ser acirrados pela consciex que ainda está apegada àqueles bens. Então, com uma visão multidimensional, com uma visão paradireitológica, você tem uma expansão muito grande desse assunto. Então, é um tema realmente que vale a pena ser mais estudado, né, mais pensado e ser colocado em prática. Se a pessoa faz um testamento, ela já está se preparando, né, para se despojar, para se desapegar daqueles bens, né? Kátia, eu vou aproveitar teu conhecimento dentro do meu grupo Karma. No cultural, havia muito aquele hábito de colocar fotos em parede e eu tenho um caso de uma tia que ela teve 10 filhos, 5 dessomados, 2 num mês apenas. Você vai na casa dela, aquelas fotos todas, né? Claro, com a minha forma de pensar, eu consigo entender, mas o que você diria sobre? Que em geral a pessoa faz isso até pensando em homenagear, né, aquelas pessoas, e também seria uma forma de manter a presença viva da pessoa, né, mesmo ela tendo dessomado. Então, assim, para uma pessoa que não tem esse conhecimento das energias, da multidimensionalidade e também desses princípios da inseparabilidade grupo kármica, de que ninguém perde ninguém, né, que uns vão sempre dessomar antes dos outros, às vezes não na ordem natural que deveria ocorrer, né, mas isso vai acontecer. Agora, para nós é lógico, isso daí é uma evocação permanente, né, daquelas pessoas, e se a perda foi muito sofrida, é quase que assim um ato masoquista, né? Todo dia está ali olhando a foto daqueles entes queridos, além do mais a relação mãe e filhos, né? E ocorre isso que a professora Cristina estava falando, né? Dependendo do nível de evocação, de emoção que é colocado, né, nesse sentido, isso atrapalha, né, a lucidez da consciex, atrapalha a consciex continuar o caminho dela, né? Seja lá onde ela estiver. Então, às vezes é um ato de egoísmo, tá certo? Então, isso em muitos casos é bagulho energético, né? Mas a gente tem que respeitar também, né? Às vezes é uma pessoa de idade, é uma pessoa que
não pode também fazer o estupro evolutivo e contra aquilo, né? Porque às vezes assim, quem está mais incomodado é quem tem essa informação, essas informações e tem que conviver com aquela realidade, né? Mas o outro, às vezes, ele não está tão incomodado, para o nível dele aquilo está ótimo, às vezes é o menos pior, né? Então não pode querer mudar o outro, porque a gente vai se sentir melhor, né? Kátia, na página 32, em tecnologia, a sua última técnica, a técnica de materialização das ideias dos cursos intermissivos, como você sugere que a pessoa faça o testamento? Não sei se você já falou, porque eu cheguei depois, por áreas. Isso daí é sugestão, Fabiana, acho que é o que a professora Cristina estava falando. É assim, do ponto de vista até do para-direito, a pessoa ela tem que dar uma boa acabativa na vida intrafísica dela, senão ela vai causar interprisão, vai deixar rabo preso, entendeu? Então, eu acho que aí é essa questão assim de como pegar essas ideias da conscienciologia, da evolutividade e aplicar isso até o finalzinho da vida, entendeu? Dessomou, alguém vai ter que cuidar das suas coisas, encaminhar o seu corpo, seu cadáver, seus bens. E como é que em vida você tenta organizar isso para que ocorra da melhor forma possível, de uma forma harmônica, de uma forma tranquila, de uma forma que não vai gerar, digamos assim, problema na vida de quem vai ficar. Ou seja, então, pelo que você traz, até a forma como as pessoas que forem cuidar do corpo, da cremação, o ideal seria já abordar isso antes. Então, olha, você poderia tomar conta da cremação nesse sentido, assim, já assim, falar, eu quero ser cremado, eu quero ser enterrada. Ou como gostaria de fazer. Então, já pensar em todas as etapas. Outro ponto também, a pessoa sempre deixar uma reserva financeira para isso. Ou ela ter um seguro funeral, alguma coisa assim. Porque é uma despesa que não é baixa, assim, para de uma hora para outra os familiares ou os amigos terem que arcar, entendeu? Então são todos cuidados assim. A pessoa não pode pensar assim, eu morri, depois que eu morri, aí, né, se virem por aqui, entendeu? Não pode deixar um bagulhão aí para o povo tomar conta, sabe? Na Europa e nos Estados Unidos, o que eles mais fazem seguro é o seguro funeral. E aqui é muito pouco utilizado e pensado nisso, né? Mas aqui em Foz tem um que é muito bom, que quem sabe falar sobre ele é o senhor Odair, né, que a maioria de nós conhece, né, que faz o transporte aí da maioria dos cognopolitas. É bem acessível o preço e parece que vale a pena, porque eles dão todo o suporte, parece que tem até psicólogo, enfermeira que fica disponível para ajudar. Ótimo, pesquisar mais. Obrigada. Kátia. É uma fila. É só para complementar, é a cultura da dessoma lúcida, né, que é uma verpon, né, que né, até então poucas pessoas comentavam e seus verbetes têm trazido a importância dessa questão, né, de desenvolver a cultura da dessoma lúcida. Kátia, em sindromologia, eu estou vendo aqui a superação da síndrome do ansiosismo. Pode parecer à primeira vista um pouco paradoxal, porque não é muito comum um jovem pensar na dessoma e muito menos no testamento. E isso pode parecer aí um ansiosismo. Se você pudesse falar um pouco sobre exatamente, né? Porque pensa só, né? A pessoa jovem fazendo testamento. Eu quero até ver qual vai ser a reação, assim, né? Eu quero ir lá no cartório, chamar os advogados aqui para me ajudarem. E eles vão levar um susto, né? Vão achar a coisa mais estranha do mundo, uma pessoa mais jovem. Para que isso, não é verdade? Porque não deve ser o usual, né? Então, tem que tomar cuidado também para não ficar muito ansioso e fazer besteira, né? Que pode acontecer. Então, às vezes a pessoa não pensou bem, não refletiu, não ponderou, aí faz um testamento de qualquer maneira e aquilo também pode dar problema. Para ele. Vamos lá? Oi. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu sei o que é retribuição, mas ali na página 32, em Principiologia, primeira linha, você coloca o princípio da retribuição. Não sei, eu lendo isso parece um negócio mais sério do que a gente está acostumado a ouvir, né? Sobre a história do retribuir.
O que seria esse porque princípio? pensa só, você tem um código de princípios, né? Uma condição é você pensar em retribuição, outra coisa é você ter a retribuição como um princípio de vida, tá certo? Então, se a retribuição faz parte dos seus princípios, em tudo a pessoa deveria pensar na retribuição, né? Então, acho que aí é mais forte nesse sentido, assim, de estar mais presente. Isso, foi isso que pareceu, né? A história do princípio da retribuição me soou assim, muito forte. Muito... E nessa questão do testamento, é que às vezes a pessoa foi muito beneficiada por alguma causa, né? Então, por exemplo, o inversor, até para ele conhecer a Invex, ele teve que encontrar as ideias da Conscienciologia. Então, que tipo de retribuição que ele poderia deixar para esse corpus de ideias, né? Para que isso seguisse, fosse disseminado para mais pessoas, tá certo? Legal. Tem só um minutinho. Só fazer uma pergunta rapidinho. Kátia, continuando, pegando o gancho aqui da Sônia sobre as fotos, né? Assim, tem pessoas que têm o hábito de colocar na parede, mas e também numa tertúlia aqui teve uma pessoa presente comentou assim a questão que tinha perdido um filho, né? Uns 3 anos, que você citou que seria bom ela acabar rasgando, né? Queimando uma por uma, dependendo do caso de cada pessoa. Isso, deletando, exato. E eu queria saber assim, seria possível no caso da pessoa ter um álbum, assim, às vezes, porque ela pode se arrepender depois também, né, de querer mostrar para os familiares, ou quando estiver mais equilibrado, ter aquelas fotos. O que você acha? Olha, a questão é a seguinte, né? Tudo que a pessoa tem fora reflete o que ela tem dentro, né? Então, a condição não é o que você tem fora, é o que você tem dentro, tá certo? Não adianta nada a pessoa pegar álbum de fotos, deletar, rasgar, se dentro dela aquele conteúdo ainda continua ali, né, muito apegado, de muito apego, de muita emoção, de muita afetividade. Então, o que a pessoa tem fora é o reflexo do que ela tem dentro. Agora, o que ela tem dentro, ela tem que ver qual que é o objetivo, né, disso, qual está sendo a funcionalidade para a vida dela e para a vida de outras pessoas. Então, não é condição que o álbum de fotos é bom ou ruim. Tem que ver qual é o caso da pessoa, como que é esse álbum, quem são essas pessoas, qual a relação de quem tem o álbum com as pessoas das fotografias, o que isso causa no ambiente dela. Então, não tem uma receita pronta, não. E o que eu falei para a nossa colega é que ela devia deletar as fotos à medida que ela achasse, né? Não falei para ela deletar tudo, não. Falei, não precisa ou ficar com tudo ou deletar tudo. De repente, se você acha que pode deletar, deleta uma, outra, mas vai com calma, né? Então, o ato intrafísico, a ressex, ela tem que estar muito ligada às reciclagens intraconscienciais que a pessoa quer fazer. Senão não adianta nada. Daqui a pouco ela já readquiriu tudo novamente, ou senão aquela condição ela vai para um outro interesse que também assim mereceria ser reciclado. Tati, na página 32, em ciclologia, você pode explanar as etapas do ciclo das realizações? Então, eu acho que nesse ciclo, assim, falando de uma forma sintética, teria pelo menos uma fase de planejamento, né? Uma fase de implantação, de sustentação daquela realização até chegar numa acabativa. Pensa, por exemplo, a escrita de um verbete, não é verdade? A escrita de um livro. Estou dando assim um exemplo de uma atividade que ela tem bem essa condição do início, meio e fim. Agora, se você pensar em termos da PROEX, né, o planejamento lá no curso intermissivo, depois a ressoma, depois a pessoa conseguir resgatar essas ideias aqui na vida humana, aí ela começar a empreender aquelas atividades que ela acha
importantes, né, enquanto projeto de vida, até ela alcançar um nível X, né, de realizações, e que isso vai dar um percentual de completismo, que pode ser um mini completismo, um semi-completismo, um completismo total e por aí vai. Agora, na crescendologia, pode explicar no contexto do verbete os dois últimos itens que está na crescendologia? O crescendo pouco, muito, e o crescendo desconhecimento, notoriedade. Porque às vezes o inversor, o jovem, né, na juventude, ele não tem quase nada, não é verdade? Não tem quase nada em todos os sentidos, não tem experiência, às vezes não tem nenhuma formação profissional, não tem patrimônio, não tem dinheiro, mas isso ao longo da vida, se ele tiver uma capacidade de acumular, né, sadiamente, ele pode chegar no muito, tá certo? E o crescendo desconhecimento, notoriedade, é a mesma condição. Às vezes a pessoa ela é bem desconhecida, né? Ninguém sabe direito quem ela é, o que ela faz, e dependendo do nível de realizações que ela tem, isso depois vai deixá-la, né, com algum nível de fama, de conhecimento mais público. E antagonismologia, no último item, que é o item escolha consciente, acaso incerto, né? O Tertuliano está dizendo: penso que o acaso incerto está relacionado ao mito da sorte e do azar. Por isso, sugiro incluir na mitologia a troca do mito da sorte e do azar pelas convicções íntimas de que a sorte é o aproveitamento das oportunidades evolutivas e de que inexiste o acaso. Muito bom, excelente. Obrigada aí pela contribuição. Depois vou copiar. E na frase enfática, Tertuliano pergunta se pode-se informar se o CAEC aceita receber doação de recursos, até pequena, registrada em testamento. Eu creio que sim, né? Isso aí tem que perguntar para os advogados aqui. Só tem que tomar cuidado com essa condição dos herdeiros necessários, né? Se a pessoa tiver herdeiro necessário, aí, dependendo, né, a condição, primeiro tem que atender os herdeiros necessários. Agora, uma dica que eu queria te dar é você, às vezes, você especificar para que tipo de projeto você gostaria que seu dinheiro fosse, né? Que, por exemplo, vamos supor, o CAEC é uma instituição assim que tem múltiplas frentes, desde a questão dos laboratórios, né? Tudo mais. Então, assim, qual é assim a sua linha de interesse, a sua linha de PROEX? Por exemplo, eu gostaria que o patrimônio que eu tivesse em termos financeiros, né, quando eu dessomasse, fosse direcionado para reimprimir as obras, esses tratados aí do professor Valdo, tá certo? Então, assim, eu acho que quanto mais a pessoa especificar, melhor fica também para estar mais dentro daquela linha proexológica dela. Na página 31, na segunda linha. Cris, você ainda há pouco falou de herdeiro necessário. O que são herdeiros necessários? Ascendentes e o cônjuge são aqueles que necessariamente têm direito à herança da pessoa que dessomou, sob o ponto de vista legal. Divorciado não, né? Não. Cônjuge. Divorciado já não é mais cônjuge. Obrigada. Há muito tempo, né? Já deixou de ser, né? Já acabou. E outra condição que eu queria também falar dessa parte de partilha de bens é que hoje, no Brasil, isso está mais avançado. Então, se o patrimônio ali é um patrimônio menor, os herdeiros se entendem bem, isso pode ser feito em cartório. É um procedimento muito mais simples, muito mais rápido, menos burocrático. Não sei se a professora Cristina poderia... Né? A escritura pública, né? Se fazer a partilha, né? Em escritura pública. Sinergismologia agora, Kátia, na página 31, na segunda linha. Você pode comentar o sinergismo, desapego lúcido, automotivação? Você já falou um pouquinho, né, sobre isso. Isso daqui é quando a pessoa, assim, ela tem esse nível de desapego, né, mais consciente,
isso daí, junto com a questão dos interesses que ela tenha, da motivação, pode dar um bom molho, né? Por quê? Porque se a pessoa ela é muito apegada, ela fica muito restrita. Se a pessoa já é mais despojada, mais desapegada, ela muda de bloco com mais facilidade, ela não tem tanto a questão do tradicionalismo, do conservadorismo, muitas vezes em relação aos bens, aquilo que ela tem. Então, se precisar mudar a vida de uma hora para outra, ela vai mudar. Se precisar transformar os bens em algum tipo de investimento para a ProEx dela e de outras pessoas, ela vai fazer, tá certo? Então, seria nesse sentido. Na página 32, em Interaciologia, no final da segunda linha, você pode comentar sobre a interação patrimônio consciencial e patrimônio intrafísico? Isso daqui é muito sério, né? Porque o patrimônio intrafísico, ele é um patrimônio, digamos assim, mais fácil de ser encontrado. Agora, esse patrimônio consciencial, ele já é mais raro. Então, pensa só, às vezes um cientista, né? Ele tem um patrimônio consciencial enorme. E às vezes o patrimônio intrafísico dele é pequeno, mas ele deixa um legado para a humanidade que às vezes tem um valor muito superior ao patrimônio do maior bilionário que existe por aí. Quando a pessoa é solteira e sem filhos, seus herdeiros diretos são seus irmãos, mas se ela não quer deixar seus bens para eles, pode fazer testamento para alguma outra pessoa amiga ou para alguma instituição? Pelo que eu entendi, existem os herdeiros necessários, né, que na ordem são os filhos, os pais e o cônjuge, né? Então, no caso da pessoa que não tem filhos, se ela também não tiver pais mais vivos e se não tiver cônjuge, aqueles outros herdeiros, eles são herdeiros de uma outra categoria, então você não são herdeiros não necessários, pela pequena aula de direito que eu tive aqui. Então você pode fazer o seu testamento, se você não tiver filhos, não tiver pais vivos e não tiver cônjuge, para um amigo, para uma amiga, para uma instituição, para uma causa que seja do seu interesse. Tem um teletertuliano que está fazendo uma observação aqui, uma contribuição, mas deixa eu ler aqui a colocação dele e aí a gente vê, né? Na argumentologia, no 4º parágrafo, Child Free, existe um erro técnico. Na verdade, não havendo herdeiros vivos listados na ordem da vocação hereditária e não havendo testamento, os bens de cujos é dessomado, tá? Após a declaração judicial de sua vacância, né, serão destinados ao ente da federação, municípios, e não ao Estado, como era na legislação anterior. Ele dá até o artigo do Código Civil, né, do novo Código Civil brasileiro aqui. Mas eu não sei, eu acho que quando você quis falar aqui Estado, você não quis especificar a questão do ente federativo. Você é município, Estado, União. Governo. O Estado como do ponto de vista da organização institucional, política, não é isso? Isso. Aí tanto faz ser município, né? Mas aí já fica a informação. Obrigada. Primeiro vai para o ente federativo dos municípios. Kátia, eu fiquei pensando agora aqui, a internet tem feito novos milionários muito cedo, né? Como atenuar isso? Atenuar não, mas como fazer a correlação com esse testamento de inversor? Não seria, de repente, essa molecada recebendo esse dinheiro tão cedo, né? Não acaba, de repente, gerando um desvio de ProEx, algo parecido? Em muitos casos, sim, né? Isso daí tem até um verbete que fala sobre isso, que é a bamburreologia, né? Então, desde a pessoa que ganha na loto, até a pessoa que recebe, às vezes, uma herança muito grande, de uma hora para outra, ou tem uma promoção, ou o caso até dos jogadores de futebol, né? A pessoa, às vezes, vem de um meio muito simples e, de repente, tem esse salário assim monstruoso. E isso, às vezes, perturba totalmente, né, a questão do equilíbrio da pessoa, inclusive até psicológico, e a pessoa acaba se desviando da ProEx, né? Agora, tem a pessoa que, de repente, ela já tem esse perfil mais, né,
financeiro, isso já vem de outras vidas, então ela tem uma capacidade de enriquecimento assim mais fácil do que às vezes outros membros da população. Agora a questão, o que ela faz com esse dinheiro, não é verdade? Ela vira nouveau riche, né, que sai comprando iate, jatinho particular coleção de carro, esbanjando a mais no poder, ou ela faz algum tipo de investimento aí que vai beneficiar mais pessoas. Mas de qualquer forma, um princípio, né, que o professor Valdo sempre fala, é quem enriquece as pessoas é assediador. O amparador não vai mudar a condição assim financeira da pessoa de uma forma tão repentina, porque é isso. Em geral, as pessoas não têm preparo e elas se desviam daquilo que elas tinham que fazer. Tem até um programa, chama Acumuladores, né, que ele mostra pessoas que vão comprando, colocando coisas dentro de casa e de repente elas se perdem. E é bem interessante porque quando eu assisti a alguns desses episódios e as pessoas elas têm uma palidez no rosto, assim, parece que ela já foi toda sugada. Mas isso daí já são casos psiquiátricos, né? Essa questão dos acumuladores, isso daí são os bagulhistas profissionais. Então são pessoas que têm problema com compulsão, né? E isso já tem até um nome, né, na classificação das doenças internacionais que foi dado para esses casos específicos, sabe? A partir de uma, né? Porque assim eu vejo, eu até sempre comento isso, né, que o capitalismo cria novos imperadores, né? E às vezes essas pessoas não aguentam. Tipo, eu ouvi uma vez de uma pessoa, né, ela toda empolgada que ela estava super bem, que a empresa dela estava indo bem, tal. E depois eu fiquei pensando, puxa vida, que nunca deu um problema, porque pelo entusiasmo dela, não sei se ela aguentaria, sabe, perder aquilo que ela já tinha construído. Ela estava se sentindo imperador mesmo daquilo, né? Ou seja, ela colocou toda a sua energia de repente num prédio que um vento pode derrubar, né? E é essa palidez que eu digo. E nesse programa era nítido assim, as pessoas ali dentro pálidas, tipo sem energia. Porque se tudo que você traz, você coloca a tua energia, trouxe muita coisa, logo a tua energia está sendo, né, despendida. E aí que tem aquela interação patrimônio consciencial, patrimônio intrafísico. Porque tem gente que só investe no patrimônio intrafísico. Consciencialmente a pessoa não investe em nada. Aí se de uma hora para outra ela perde, né, o patrimônio intrafísico, ela fica sem chão, porque é como se ela não tivesse nada. Porque tudo ela direcionou da vida dela para aquele tipo de patrimônio, e quando ela dessoma, às vezes entra nessa parapsicose, porque também ela fica muito apegada ao bem material, né? E tem tudo a ver com os inversores, né? Porque se ela começar desde cedo a pensar que não, vou ter o que eu preciso, né? Sim, vou esquecer o Lebov lá que falou do consumo, né? A necessidade, já é legal. Tati, na parafatologia, na página 31, na segunda linha, você pode relacionar o autoparapsiquismo lúcido com o testamento do inversor? Então isso daí é importante, porque às vezes, através do parapsiquismo, a pessoa ela vai ter algum tipo de inspiração, né, extrafísica, a própria expressão que vem antes, o amparo de função, pode dar alguma ideia também para ela de como ela deve conduzir esse testamento, de como ela deve encaminhar esses bens, tá certo? Então acho que às vezes o parapsiquismo ele pode ser uma ferramenta muito útil na proex da pessoa, né? Porque ela pode ter achegas de consciex e de ideias que ela nunca pensou e que intrafisicamente aquilo nunca foi feito daquele modo. Então acho que pode ser um acréscimo. E na página 32, em efeitologia, pode discorrer sobre o efeito da doação antecipada na evitação de desvios? Então isso daí é aquela condição que até a professora Cristina estava falando, que em vida a pessoa ela já pode passar os bens dela para outras pessoas. Então nada garante, mesmo a pessoa fazendo um testamento, nada garante que aquela vontade dela vai ser cumprida, né? Ela vai tentar deixar organizado, planejado, mas não existe uma garantia absoluta. Então, dependendo da doação que ela queira fazer,
que ela faça em vida, né? Porque aí ela de fato tem como assegurar que aquele bem vai para aquela causa que ela gostaria. Professora Kátia, eu sou inventariante representando mais 6 herdeiros de um imóvel deixado por uma tia viúva que tinha somente uma filha. Ambas dessomaram, a tia viúva e a filha. E o imóvel ficou para os sobrinhos e uma tia. Entretanto, tanto a minha tia quanto a minha prima tinham um enorme apego pela casa. Acho que é aquelas que dessomaram, né? O que tinha dentro da casa eu doei para instituições, para 2 instituições. Como ajudá-las extrafisicamente? Colocá-las na TENEPS? O que mais? Acho que colocá-la na TENEPS é uma boa ideia. Outra ideia, se você sabe trabalhar com as energias, você ir lá na casa, né, e fazer um trabalho energético na casa, tá certo? Agora, no mais, eu não sei se a professora Cristina teria alguma outra ideia aí de como ajudar nesse caso. Eu acho que também, assim, se elas tinham muito apego para casa, seu ponto é aquela questão que a gente estava dizendo, né? Seu ponto de vista da paradireitologia, seria até interessante ela, na condição de inventariante, ela, na medida do possível, procurar acelerar mais a condição do inventário e terminar logo com isso. E até, se for o caso, não sei, né, qual que é a situação, mas às vezes vender o imóvel, entendeu? Para não ficar perpetuando aquilo nos herdeiros e ter ainda algum vínculo. Mas essa hipótese de venda do imóvel tem que ser vista. Estou assim, é só uma hipótese, tem que ver como é que fica a situação real. Mas é aquela condição, quanto mais rápido for andando o inventário e aquela solução, do seu ponto de vista do direito intrafísico e da intrafisicalidade também se resolver de uma forma pacífica, isso mais repercussões vai dando na Consciex e vai ajudando também a Consciex a trabalhar a questão do desapego com relação ao bem material que fica aqui. Kátia, já foi falado de curso intermissivo, de autoparapsiquismo lúcido, da cultura da dessoma lúcida. Gostaria que você fizesse um contraponto, um cotejo entre a sua frase enfática e a vontade. Então, a frase enfática, né, fala: o testamento de inversor é a oportunidade, mesmo após a dessoma, de a consim ainda realizar assistência intrafísica. A doação de recursos, até pequena, pode ser de grande utilidade. E a frase da vontade é: o pesquisador da conscienciologia, livre de filhos, tem a possibilidade de deixar o patrimônio pessoal disponível na época da dessoma futura para a reimpressão das obras conscienciológicas de autoria do propositor dessa ciência. Então, o que eu penso é assim, Maria Luísa, eu fui muito beneficiada pelas ideias da conscienciologia e eu tenho essa ligação muito forte com os livros, né? Eu penso que eu tenho uma Bíblia Proex. Então, eu gostaria, assim, de deixar o que eu tiver, até a minha irmã está aqui como testemunha, né? Para imprimir, né, as obras, principalmente os tratados, porque os tratados são livros que perduram mais no tempo, até devido à própria encadernação, né? A gente tem aqui o 700, esse tipo de encadernação. Então, não é um livro que a pessoa jogue fora ou rasgue com tanta facilidade. E eu gostaria de deixar o que eu tiver na época, mesmo que seja ínfimo, né, para poder reimprimir as obras, os tratados do professor Valdo. E além mais que agora eu estou mexendo com esse projeto na África, né? E o projeto MOR da Intercâmbio é justamente a distribuição dos tratados dele nos países africanos. Então, seria dar continuidade a essa atividade. Esse, então, é a dessoma lúcida que você não preocupa, né? Porque você quer que alguém que esteja aqui esteja usufruindo do que você deixou. Sim, com certeza. Eu acho que eu também vou seguir o mesmo, viu? Valeu, obrigada. Pode deixar que, na ausência de um testamento formal público, né, antes da sua dessoma, já está aqui, já tem a sua declaração de vontade, né, gravada, várias testemunhas aqui, né, 2 advogados presentes, pelo menos fisicamente com você. A sua vontade será totalmente respeitada. Obrigada. Tá bom? E preferencialmente as obras serem
distribuídas nos países africanos. Ah, então tá bom. A gente já está... E uma conclusão, desde que os irmãos restantes não contestem. Né? Não, mas da minha parte não vai ter contestação nenhuma. Vou seguir o mesmo exemplo, isso sim. Cuidando dessa atividade, está aceitando doações, né? Livros conscienciológicos para distribuições na África. Muito bem lembrado, Keiko. A Intercâmbio, ela aceita doações, né, de livros da Conscienciologia. Nós estamos priorizando, né, as obras do professor Valdo Vieira, porque elas nunca foram distribuídas nos países da África. Então, você pode contribuir tanto doando os livros, quanto também fazendo doações financeiras. Nós temos conta institucional da Intercons no Banco do Brasil, a agência é 0140, dígito 6, e a conta é 81182, dígito 3. Então, vocês podem encaminhar os livros aqui para o endereço do CAEC, aos cuidados de Kátia e João, que eles vão para o estoque dos livros que são enviados e doados para as bibliotecas, né, públicas e de universidades nos países da África. Kátia, parabéns. Sabemos que tem vários verbetes aí, né, já na lista para serem apresentados. Até a próxima. Obrigada a todos e vamos aos nossos comerciais. Obrigada. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 23 assinaturas no livro de presenças, 24 perguntas presenciais e 28 perguntas online. Agora vamos passar aos recados. Primeiro vai falar a Ângela Maia sobre sinalética energética parapsíquica, um curso da CIP. Depois a Marta Ramiro vai anunciar sobre o primeiro simpósio de teáticas da Conscienciologia. A Kátia, nossa verbetógrafa, vai falar sobre a Complementarum África. E, por fim, a Sueli Alves sobre a segunda semana de Paradireitologia. Vou falar sobre o curso do ACIP. Nós vamos ter nesse final de semana o curso do professor Mário Oliveira, Sinalética. É um curso teórico e prático. Ele começa às 8h30, acaba às 18 horas, no sábado e no domingo. Algumas propostas do curso é identificar as sinaléticas, compreender e empregar os sinais anímicos, energéticos e parapsíquicos. Também vamos falar também da conexão interdimensional, pré-cognição, descortinar os parafatos, sinalética com amparador e com assediador, enfim. O professor Mário Oliveira vai fazer esse curso no final de semana e convidamos a todos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los para o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia. Esse evento acontecerá durante a primeira semana paracientífica. A primeira semana paracientífica vai acontecer de 21 a 27 de julho. E o simpósio do dia 25 ao dia 27. Nós teremos 13 trabalhos para serem apresentados em 5 mesas de debates. No dia 25, por exemplo, das 15 às 19h30, as pessoas terão acesso aos trabalhos pré-intermissiometria, uma proposta para a aferição da pré-intermissibilidade. O segundo trabalho, maxidissidência religiosa, promovendo a reciclagem intraconsciencial. Terceiro, singularidade consciencial, o lado extraordinário do líder. O quarto, paratecnicidade pré-intermissiva. E o quinto, reciclagem da autovitimização, de vítima de si mesmo a interassistente na pré-intermissão. As informações poderão ser obtidas pelo telefone 045 3525 2652, repetindo o telefone 045 3525 2652. Obrigada e até lá.
Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para o acoplamentário com a temática África, que vai ser realizado nos dias 18, 19 e 20, aqui no CAEC. Os EPICONs vão ser professor Alexandre Nonato, professor Tony Muskopf, professor João Aurélio e eu mesma. Então, esse é um curso de imersão para a pessoa desenvolver o parapsiquismo através do acoplamento áurico. É um curso sem pré-requisitos e mais informações vocês podem procurar a recepção do CAEC através do telefone prefixo 45 3525 2652. Obrigada. Olá a todos. Em nome da Associação Internacional da Paradireitologia, convido você a participar da segunda semana do Paradireito, ou melhor, da Paradireitologia, que acontecerá em agosto, entre os dias 5 e 13 de agosto. As oficinas ocorrerão nos dias 5 e 6, o 6º Fórum da Paradireitologia nos dias 7, 8, 9 e 10, e nos dias 11, 12 e 13 teremos o acoplamentário temático com Paradireito e autotransafetividade. Lembrando a todos que Paradireito significa megafraternismo, Paradireito é para todos, assim você, que se identifica com as ideias do megafraternismo e da cosmoética, venha participar da segunda semana da Paradireitologia. Grata. Para amanhã nós teremos o verbete Autoparapsiquismo Artístico Místico, da especialidade Autoparapercepciologia, com a professora Malu Balona. Todos estão convidados a comparecer e enviar as suas perguntas. Muito obrigada.